Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Domingo de Ramos da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 24 de março de 2024. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje quero mandar um super abraço para Mariana Mourão, de Atibaia, São Paulo. Parabéns e que Deus abençoe você sempre. A cerimônia que comemoramos hoje é a junção histórica de duas celebrações distintas. A primeira delas é a procissão de Ramos, que era a tradição na cidade de Jerusalém. Essa celebração recorda a entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa e tornou-se tão popular que se difundiu rapidamente, chegando em Roma, que por sua vez tinha por tradição a leitura da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos poucos, essas duas cerimônias foram se fundindo, tornando-se a celebração que conhecemos e celebramos hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos seres humanos um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Amém. Hoje a Igreja proclama como evangelho da missa a paixão do Senhor. Eu não vou narrá-la aqui, na esperança de que você escute com a sua comunidade, mas vou fazer uma reflexão para te ajudar a entrar na Semana Santa. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. A perspectiva com que o evangelista narra a paixão é a demonstração de que as Escrituras encontraram a sua plenitude em Jesus. Perguntas deixadas sem resposta ao longo da história de Israel encontram agora uma resposta surpreendente. Algumas são muito parecidas com as nossas perguntas. O que fazer com o dinheiro? Como gerenciar o poder? Até que ponto nos é permitida a vingança? Como se comportar com alguém que te trai? Outros nos parecem distantes. Como reconstruir a relação com Deus? Como se libertar do pecado? Como dizer que Deus é Pai? Mais precisamente, estas questões distantes da nossa sensibilidade são as decisivas, que dão um novo significado também a outras tantas questões. Eles lhe deram 30 moedas de prata. Essa citação de Zacarias, capítulo 11, versículo 12, onde expressa a tentativa ilusória de poder acertar contas com Deus, além disso, era o preço do resgate de um escravo. O dinheiro aparece sinistramente na história da paixão ao lado do traidor. Presença incômoda para nós que tendemos a reduzir tudo à mercadoria, colocamos preço em tudo, inclusive tempo, carinho, e tomamos como valor o que tem valor econômico. Quantos são 30 denários em reais, em euros, em dólar? Celebrarei a Páscoa com você e meus discípulos. O contexto da paixão é a celebração da Páscoa, que para os judeus era a celebração da libertação do Egito. Esta celebração não foi vivida como uma simples memória, mas como um fato atual. Cada israelita, séculos depois, sente-se como se tivesse saído do Egito, um escravo libertado por Deus. Todos os anos, a celebração da Páscoa repetia o fato da libertação.
em nítido contraste com a situação de submissão efetiva ao poder romano. A Páscoa poderia, portanto, ter o valor de incitar a revolta para Jesus. Porém, a raiz da escravidão é mais profunda. Por causa dos seus pecados, Israel permaneceu escravo sem nunca perceber a grande oportunidade oferecida pelo Êxodo. A Páscoa de Jesus se tornará, portanto, libertação do pecado e da morte. E como, hoje, nós entendemos essa liberdade? Este é o meu sangue da aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Essas palavras de Jesus se misturam com as alusões a Êxodo, capítulo 24, a celebração da aliança com o rito de sangue. Também Isaías, capítulo 53, o servo que justifica muitos. Jeremias 31, a nova aliança e remissão dos pecados. A aliança é a promessa, o compromisso de Deus para com o povo, ao qual Israel é chamado a responder. Contudo, a história do povo ao longo dos séculos foi uma série de transgressões contínuas, infidelidade para com Deus, divisões e falta de solidariedade para com os irmãos. Jesus faz um gesto radicalmente novo, oferece o seu sangue, ou seja, a sua vida quebrada pela violência, como sinal de reconciliação para com aqueles que o matam, para com os discípulos que o negam, e sinal de obediência para com o Pai. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Esta é uma citação de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que por sua vez desenvolve Ezequiel, capítulo 34, e outras passagens proféticas sobre os líderes do povo, acusados de terem buscado seu próprio ganho pessoal, arrastando também o povo para a ruína. Jesus, por outro lado, apenas assume sobre si a catástrofe iminente, encontrando seus discípulos na Galiléia após a ressurreição. Jesus mostra-se assim como o verdadeiro líder, primeiro ao assumir o peso dos acontecimentos, depois a ressurreição vitoriosa. Se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. O cálice aparece em diversas passagens bíblicas, Isaías 51, Ezequiel 23, Salmo 75, Jeremias 25, repleto da ira do Senhor. É um copo amargo para ser bebido até a última gota, que causa tonturas e vertigens. Esta metáfora nos expressa as consequências do pecado que se acumulam e acabam por se voltar contra aqueles que se rebelaram contra Deus e foram surdos aos apelos de conversão. No final são revelados os efeitos nocivos do pecado, então falamos da ira de Deus. Beber o cálice para Jesus significa assumir sobre si as consequências dos pecados que não cometeu, para impor uma transformação à humanidade marcada pela rebelião contra Deus. Todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. A frase lembra Gênesis, capítulo 9, versículo 6, em que o homicídio é radicalmente condenado, mas, paradoxalmente, a única forma de dar força a esta condenação parece ser a pena de morte. Jesus inaugura uma nova resposta. Coloque a espada na bainha. É possível interromper o espiral da violência e da vingança. Muitas testemunhas falsas se apresentaram. O mandamento não prestar falso testemunho se refere exatamente ao tribunal e condena uma praga generalizada. Era muito conveniente livrar-se dos inimigos condenando-os através do depoimento de testemunhas devidamente pagas ou forçadas. Também no Salmo 27, a ajuda de Deus é invocada contra falsas testemunhas. A falsidade e a perversão da justiça aparecem assim como uma das manifestações mais evidentes do pecado de Israel. Mas não é esse o nosso caso também hoje? De agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Citando o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, Jesus se identifica com o Filho do Homem, personagem vindo do próprio Deus, destinado ao poder eterno e atemporal.
O paradoxo é que este poder começa precisamente na paixão, na aceitação do sofrimento, no deixar-se matar. Já vivemos no tempo do Filho do Homem, mas muitas vezes nos deixamos assustar por sinais negativos, guerras, sofrimentos, infortúnios, tudo que nos faz esquecer que o reino de Jesus já é vitorioso e está chegando definitivamente. Meu Deus, por que me abandonaste? Cumpre-se assim o Salmo 22. Jesus morre sozinho, aparentemente abandonado até pelo Pai. Assoam as zombarias dos presentes. Ele confiou em Deus, que o liberte agora se o ama. Mas Deus não salva aqueles que confiam nele. O que os espectadores não entendem e o que nós também lutamos para compreender é que o indivíduo que é crucificado naquele momento se encontra numa relação muito especial, muito íntima com o Pai, e o seu sofrimento, livremente aceito, tem um valor muito particular. Descer da cruz significaria mostrar um rosto poderoso e terrível de Deus, que nos obriga a acreditar e a obedecer e substitui a liberdade do homem. Jesus, pregado na cruz, mostra o rosto misericordioso do Pai, que vai ao extremo na proximidade do homem para libertá-lo do pecado, mas a partir de dentro. A liberdade humana e a vontade de Deus em Jesus unem-se e tornam-se a premissa de uma nova humanidade. É isso que durante toda essa semana vamos viver e vamos celebrar. Santa Catarina da Suécia, patrona das virgens e intercessora contra o aborto. Caterina nasceu em Vadstena, na Suécia, no ano de 1331. Foi a sexta de 8 filhos de Santa Brígida da Suécia e também do príncipe de Nerícia, na Suécia também, parentes da família real sueca, tendo assim um lar nobre, rico e principalmente intensamente cristão, com a mãe santa e o pai piedoso. Com 7 anos, ela e sua irmã foram confiadas ao mosteiro cisterciense, pois sua mãe fora convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus. Nesta abadia, as irmãs a instruíram e desenvolveram sua natural vocação religiosa, já preparada por Santa Brígida. Cedo, o diabo a perseguiu. Numa noite, tomando a forma de um touro, jogou-a com os chifres para fora da cama, tentando matá-la. Os gritos de Catarina atraíram a abadesa, a qual o demônio apareceu, dizendo: com que gosto eu teria acabado com ela, se Deus me tivesse dado licença. Quando Santa Brígida deixou Estocolmo, anos mais tarde, em peregrinação com o marido, Catarina e Cecília, sua irmã, foram transferidas ao convento dominicano para prosseguir nos estudos. Com 14 anos, terminou sua formação e seu pai, voltando de Santiago de Compostela com a esposa, desejou que a filha se casasse com um nobre de grande virtude, Edgar von Kieren. Catarina aceitou por obediência, mas de comum acordo, os esposos mantiveram a castidade, numa vida de oração, jejuns e penitências. Mais tarde, Edgar ficou doente e paralítico, sendo cuidado por ela. Em 1349, morreu o pai de Catarina, e Brígida dedicou-se totalmente à vida religiosa. Iniciou com uma peregrinação a Roma para visitar os túmulos dos apóstolos, obtendo indulgências. Com autorização de Edgar, Catarina foi com ela. Estando as duas em Roma, faleceu também Edgar. Brígida, então, a convidou para permanecer na Itália. O diabo começou a tentá-la, de modo a que sua estadia em Roma parecesse aborrecida, e começou a desejar a volta para a Suécia, sentindo solidão e depressão. Vivia triste e emagreceu. Sua mãe e seu confessor a aconselharam a ficar. Mãe e filha recorreram a Nossa Senhora para ter um esclarecimento, e a Virgem lhe apareceu em sonho, com um ar severo, repreendendo-a por querer desistir da sua missão e voltar à Suécia,
onde havia perigos para sua alma. Ao acordar, Catarina correu a Santa Brígida, prometendo não abandoná-la mais. Catarina, muito bela, teve que evitar muitos pretendentes inoportunos após a morte de Edgar. Um deles chegou a tentar raptá-la, mas foi distraído por um cervo e ficou cego. Recuperou a visão ao pedir perdão de joelhos a Catarina. Por isso, as representações de Santa Catarina a mostram com um cervo próximo. Brígida e Catarina tornaram-se religiosas e passaram a morar numa casa perto do campo dei Fiori, vivendo em extrema pobreza por mais de 20 anos, numa rotina de orações, visitas aos pobres e doentes e peregrinações, muitas vezes passando por perigos. Ambas fundaram o mosteiro de Vadstena, onde criaram a Ordem de São Salvador. Santa Brígida foi a abadesa e as freiras passaram a ser chamadas de briginianas. Na volta de uma peregrinação à Terra Santa, Santa Brígida faleceu em Roma e Catarina levou seu corpo para a Suécia. Desde então, Catarina foi aclamada como abadesa de Vadstena. E como inúmeros milagres começassem a ocorrer pela intercessão de Santa Brígida, a autoridade religiosa e real da Suécia lhe pediram para divulgar em Roma a canonização da mãe. Ficou na Cidade Eterna 5 anos, morando num convento, mas com a morte do Papa Gregório XI e o cisma provocado pela ascensão de Urbano VI, a causa pouco progrediu. Mas lá Catarina operou grandes milagres, como a conversão de uma dama de má vida e ao impedir que o rio Tibre transbordasse. Voltando à Suécia, Catarina rezou por um dos acompanhantes que, caindo do carro, teve a perna esmagada por uma das rodas, e com o toque da sua mão ele ficou imediatamente curado. Na chegada ao mosteiro, viu um operário cair de um edifício e novamente, após rezar e tocar nele com a mão, aconteceu a cura imediata. Quando da sua volta, Catarina já estava doente e sua saúde apenas piorou. Ela faleceu no dia 24 de março de 1381, com pouco mais de 50 anos, no convento de Vadstena. Deixou escrito um trabalho intitulado Consolação da Alma. É a santa mais conhecida e venerada na Suécia. Ó Deus, que desejais a nossa santidade, segurança e salvação, concedei-nos pelo exemplo e intercessão de Santa Catarina da Suécia, a santificação das nossas famílias e a humildade e determinação de ouvir a vossa Igreja e fugir dos chifres da tentação, com que o diabo, explícita ou sutilmente, nos ataca para nos afastar do caminho da verdade e da vida, que é Jesus, e nos matar assim a alma. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma Semana Santa frutuosa para você e para toda a sua família. Nos falamos amanhã. Até lá.